Há exatamente 45 chamadas perdidas no meu celular agora, e eu não retornei nenhuma. Quero que você pare um segundo e pense nesse número, 45, de um homem que, cerca de 14 horas antes, não se deu ao trabalho de fazer uma única ligação. Uma ligação para a própria irmã, em nome de uma senhora de 73 anos, que ainda manda cartões de aniversário com um cheque de R, sem dentro porque não confia na internet com a conta bancária dela. Uma ligação. Foi só isso que eu pedi. Ele disse que não era problema dele. Eu disse, tá bom. Eu quis dizer isso de um jeito que ele não estava equipado para entender. Deixa eu dar o formato da minha vida antes de contar a história. Porque o contexto é tudo. Sem ele, eu sou só uma mulher que teve uma semana ruim e fez algumas ligações. Com ele, sou algo um pouco mais complicado. Meu nome não importa para esta história. O que importa é que eu tenho 40 anos. Dirijo um sedã sensato que tenho há 8 anos e tenho um cargo no trabalho que descrevo em jantares como consultora sênior, o que é verdade do mesmo jeito que dizer que o oceano é um corpo d'água é tecnicamente verdade. O que eu realmente sou é sócia executiva silenciosa de uma firma de investimentos de porte médio, com uma carteira muito discreta e uma reputação muito alta em certos círculos. Círculos nos quais meu marido, Lucas Mendes, nunca foi convidado e nunca percebeu que giravam sem ele. Lucas sabia que eu trabalhava com finanças, sabia que eu tinha clientes. Tinha visto o laptop, as ligações cedo, os voos ocasionais para algum lugar e volta. Ele simplesmente, ao longo de 7 anos de casamento, concluiu que minha carreira era o ato de apoio para a dele. E eu nunca o corrigi, porque honestamente era útil. Pessoas que te subestimam te dão uma coleira bem longa. A irmã dele era Larissa Mendes Costa, que recentemente rebatizou assim porque, aparentemente, ifenar o sobrenome dá credibilidade a uma empresa de administração de imóveis construída principalmente em contatos herdados e preços agressivos. Ela comandava a Mendes Costa Imóveis. Boutique, ela sempre dizia. Exclusiva. Ela usava a palavra boutique do jeito que outras pessoas usam relógio, como um sinal, não como ferramenta. Minha mãe, Dona Lúcia, morava em um dos imóveis gerenciados por eles há 11 anos. 11 anos. O mesmo apartamento onde ela preparou 340 jantares para nós quando vínhamos visitar aos domingos. O mesmo apartamento com a janela que emperrava e o radiador que ela batizou de Gerald, porque ele batia 2 vezes toda manhã às 6h15. 11 anos pagando em dia todo mês, sem um único atraso, porque minha mãe é o tipo de mulher que considera atraso uma falha moral. O aviso chegou numa quarta-feira. 60 dias. Reforma e conversão em luxo. Auxílio de relocação. R$ 12.500. R$ 12.500 para tirar uma senhora de 73 anos do único apartamento que ela conhecia desde que meu pai faleceu. Eu descobri na manhã de quinta, quando minha mãe me ligou, e quero contar sobre o som da voz dela naquela ligação, porque penso nisso o tempo todo. Do jeito que você pensa em um cheiro ou em uma qualidade específica de luz que não consegue esquecer. Ela não estava chorando. Esse era o detalhe. Minha mãe não chora no telefone porque acha que é inconveniente para a outra pessoa. Ela estava só muito calma e com a voz bem miúda, e disse que não tinha certeza do que deveria fazer e me perguntou se eu achava que ela tinha feito algo errado. Eu disse que ela não tinha feito absolutamente nada errado. Desliguei, fiquei sentada no carro na garagem do estacionamento por aproximadamente 4 minutos e então liguei para Lucas. Ele atendeu no segundo toque. Expliquei a situação com clareza. Expliquei quem tinha enviado o aviso, o que o aviso dizia, o que aquilo significaria logisticamente e emocionalmente para uma mulher de 73 anos com artrite moderada, que não se mudava havia 11 anos. Pedi que ele ligasse para a irmã e pedisse que encontrasse uma solução alternativa, não para ameaçá-la, não para forçá-la, só ligar, irmão para irmã. Uma conversa de 5 minutos. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois me disse que Larissa tocava um negócio, que negócios tomam decisões, e que ele não queria criar tensão na família por causa do que, no fim, era uma decisão comercial. Pedi que ele repetisse a última parte, porque queria ter certeza de que tinha ouvido direito. Ele repetiu. Acrescentou que eu deveria resolver aquilo.
Acrescentou essa última parte no tom de quem já tinha passado para o próximo pensamento. Eu disse, tá bom. Ele disse, ótimo, tenho uma reunião, e desligou. Eu sei que alguns de vocês já estiveram nesse exato momento. Aquele em que alguém que você ama olha para algo que é claramente, objetivamente, errado e diz, não é problema meu. E algo dentro de você faz um som como uma porta se fechando, não batendo, só se fechando bem quietinha no caminho para trancar. Se você já sentiu isso, se já foi a pessoa parada no corredor do lado de fora dessa porta, você sabe por que eu fiz o que fiz em seguida, sem eu precisar explicar nada. Liguei para minha assistente, Nicole, às 9h15 da manhã daquela quinta. Disse que precisava de tudo o que tínhamos sobre a Mendes Costa Imóveis. Balanços financeiros, histórico de conformidade, contratos com clientes, quaisquer revisões regulatórias pendentes e o contrato completo de administração do prédio onde minha mãe morava. Nicole não perguntou por quê. Nicole trabalha comigo há 6 anos e entende que quando peço algo naquele tom específico, o motivo vai ficar claro e o prazo vai ser mais curto do que o esperado. Ela me enviou um arquivo preliminar até o meio-dia. Quero ser clara sobre uma coisa, porque acho que importa para entender esta história corretamente. Eu não estava agindo por raiva. Raiva é quente, impulsiva, e faz você dizer coisas que depois precisa retirar. O que eu estava operando era algo muito mais frio e muito mais organizado. Eu tinha um problema. Tinha um conjunto de ferramentas. Ia usar o conjunto de ferramentas. O fato de o problema ter feito minha mãe soar miúda no telefone era simplesmente o contexto que confirmava que eu não ia adotar a abordagem paciente de esperar para ver. O arquivo que Nicole enviou era interessante. A Mendes Costa Imóveis, nos últimos 3 anos, havia iniciado 14 ações de despejo contra inquilinos residenciais de longa data em prédios destinados à conversão em luxo. Dessas 14, 9 envolviam inquilinos com mais de 60 anos. Dessas 9, 3 haviam gerado reclamações formais junto aos órgãos de habitação. Reclamações que foram registradas, receberam números de processo e depois foram discretamente despriorizadas. Havia também o assunto do principal financiamento institucional da Mendes Costa. 43% do capital operacional deles passava por um fundo no qual tínhamos uma participação silenciosa, mas significativa. Eu nunca tinha olhado isso antes porque nunca havia precisado. Agora eu olhava do jeito que você olha para um tabuleiro de xadrez quando percebe que estava lendo errado por 20 minutos e a posição real é muito mais simples do que você pensava. Às 14, eu já tinha conversado com nossa advogada de compliance, uma mulher chamada Emma, que tem a energia de quem já viu todas as formas possíveis de uma empresa se comportar mal e desenvolveu um humor bem seco sobre isso. Expliquei o que eu tinha. Ela ficou em silêncio por um longo momento e depois disse, no tom de subestimação profissional que reserva para seu melhor trabalho, que havia algo ali. Eu disse que sabia. Ela perguntou com que rapidez eu queria agir. Eu disse que queria tudo feito antes do fim de semana. Emma disse que ia ser uma tarde de quinta muito movimentada. Eu disse que tinha liberado minha agenda. Devo contar sobre o jantar daquela noite, porque é o detalhe para o qual eu sempre volto. Lucas chegou em casa às 19h30 e eu tinha feito macarrão à bolonhesa, que eu preparo quando preciso que minhas mãos estejam ocupadas enquanto meu cérebro faz outra coisa. Ele perguntou como tinha sido meu dia. Eu disse, produtivo. Ele perguntou se eu tinha resolvido aquela coisa com minha mãe. Eu disse que estava trabalhando nisso. Ele assentiu, se serviu de uma porção generosa e comentou algo sobre um jantar com um cliente no sábado que ia precisar que eu comparecesse, e eu disse que ia checar minha agenda. E ele disse, ótimo, e comemos. E eu fiquei sentada do outro lado da mesa que compramos juntos no mercado em Portugal no nosso 3º aniversário. Na cozinha da casa que eu havia financiado discretamente nos últimos 5 anos, e olhei para esse homem que eu havia escolhido, e pensei, ele realmente não sabe. Nunca se perguntou uma única vez. E não sei se isso é falha dele ou minha. E hoje à noite não tenho energia para descobrir. Lavei a louça. Ele assistiu televisão. Eu fui dormir cedo. Não dormi. Na manhã de sexta, às 8, Emma já havia protocolado uma reclamação formal junto aos órgãos competentes, citando o padrão de deslocamento dos 9 idosos e anexando a documentação dos casos. Às 9, nossa equipe de compliance,
entregou uma notificação formal ao financiador institucional da Mendes Costa, o fundo com nossa participação, sinalizando preocupações de governança ética e solicitando auditoria imediata como condição para a continuidade da parceria. Às 11h30, esse pedido já havia se traduzido, por canais que não vou detalhar, em um congelamento temporário da linha de crédito operacional da Mendes Costa, pendente de análise. Às 12h15, Larissa ligou para Lucas. Eu sei disso porque Lucas me ligou aproximadamente 4 segundos depois de desligar com ela, e a voz dele tinha uma textura que eu nunca tinha ouvido antes. Algo entre confusão e o pânico específico de uma pessoa que acaba de perceber que o mapa que vinha usando está errado. Ele me perguntou o que eu tinha feito. Eu estava no carro. Tinha acabado de sair de um café com Emma, que havia sorrido pela primeira vez na memória profissional quando a notificação de auditoria passou. Estacionei, desliguei o motor e fiquei um momento em silêncio. Disse a ele que tinha resolvido, nas palavras dele. Ele disse que o financiamento da Larissa estava congelado. Disse que ela estava recebendo ligações de clientes. Disse que ela estava perguntando se eu tinha algo a ver com aquilo. Eu disse que a irmã dele vinha protocolando ações de despejo em série contra inquilinos idosos em prédios que ela estava transformando em luxo e que a documentação havia sido compartilhada com os órgãos reguladores competentes e que a revisão financeira era um procedimento padrão após uma sinalização ética. Longa pausa. Ele perguntou por que eu não tinha contado para ele. Eu disse que tentei na manhã de quinta. Ele me disse para resolver e desligou. Outra pausa. Eu disse que havia mais uma coisa. Disse que a linha de crédito privada ligada à consultoria dele, aquela que vinha sendo discretamente complementada pelas minhas contas pessoais nos últimos 3 anos, porque as margens dele eram mais apertadas do que ele tinha me contado, também estava sob revisão. Não congelada, sob revisão, pendente de uma conversa que eu já não tinha mais certeza se queria ter. Ele não disse nada por um tempo muito longo. 45 chamadas. Entre as 14h da tarde e as 20h daquela noite, meu marido me ligou 45 vezes. Eu via o nome dele acender na tela e pensava na voz da minha mãe no telefone na manhã de quinta. Aquela em que ela perguntou se tinha feito algo errado. Aquela que estava muito calma e muito miúda porque não queria incomodar. Atendi na 46ª. Ele pediu que eu fosse para casa para conversarmos. Eu disse que estava no apartamento da minha mãe. Disse que estávamos tomando chá e que eu estava ajudando ela a protocolar uma resposta formal ao aviso de despejo, que em breve seria irrelevante, mas que importava para ela como questão de princípio, e que eu não ia sair até ela se sentir tranquila. Ele perguntou se eu estava terminando o casamento. Eu disse que estava focada na minha mãe esta noite. Disse que conversaríamos sobre a outra coisa quando eu estivesse pronta para conversar, e que essa prontidão era inteiramente a meu critério. Ele disse, tá bom. Disse do mesmo jeito que eu tinha dito para ele na quinta. Eu me perguntei se ele sentiu do mesmo jeito que eu senti. Voltei para dentro. Minha mãe tinha feito chá e colocado os biscoitos de limão que ela guarda na lata perto da janela. Os de limão que ela faz desde que eu me lembro, e ela estava sentada na poltrona dela em frente ao Gerald, o radiador, e olhou para mim com aquela expressão particular que ela tem. Aquela que diz que ela vê mais do que fala, sempre viu, e perguntou como eu estava. Sentei de frente para ela. Disse que estava bem. Quis dizer isso do jeito simples e sem complicações desta vez. Ela me entregou um biscoito. Lá fora, a cidade fazia o que sempre faz, indiferente e contínua. O aviso de despejo já estava virando um fóssil processual. A empresa da Larissa ia ter uns meses bem caros e humilhantes. E em algum lugar da cidade, um homem que eu havia servido jantar na noite anterior estava sentado com a compreensão súbita e vertiginosa de que a mulher para quem ele tinha dito resolve isso, na verdade tinha resolvido. Bebi meu chá. Fiquei até às 20h13. Dirigi para casa devagar. Minha mãe continua no apartamento dela. Gerald, o radiador, bateu 2 vezes hoje de manhã às 6h15, igual sempre. Se você já precisou lutar por alguém que não lutaria alto por si mesmo, curta, se inscreva e fique por aqui. Eu estarei aqui.